sabe a história que ela contada no livro, mesmo que não se queira, faz acreditar que cada caso já contado tem herói, tem bandido, tem mocinho, depende a quem interessar. Quando se sabe a história que ela contada no livro, mesmo que não se queira, faz acreditar que cada caso já contado tem herói, tem bandido, tem mocinho, depende da memória. Se move no tempo, relato de quem pensa que pode mais. Verdade se apaga no tempo, dezembro, Papai Noel dá pinta pra lembrar. Memória se move no tempo, relato de quem pensa que pode mais. Verdade se apaga no tempo, dezembro, Papai Noel dá pinta pra lembrar. Coca ainda cola, não importa quanto tempo existe, isso vai ter que mudar. E a ponte entre o que foi será agora, nova história pra contar desse lugar. Sabe a história que ela contada no livro, mesmo que não se queira, faz acreditar que cada caso já contado tem herói, tem bandido, tem mocinho, depende da memória. Se move no tempo, relato de quem pensa que pode mais. Verdade se apaga no tempo, dezembro, Papai Noel dá pinta pra lembrar. Memória se move no tempo, relato de quem pensa que pode mais. Verdade se apaga no tempo, dezembro, Papai Noel dá pinta pra lembrar. Coca ainda cola, não importa quanto tempo existe, isso vai ter que mudar. Que a ponte entre o que foi será agora, nova história pra contar desse lugar. Forte. Coca ainda cola, não importa quanto tempo existe, isso vai ter que mudar. E a ponte entre o que foi será agora, nova história pra contar esse lugar. Ainda cola, não importa quanto tempo existe, isso vai ter que mudar. E a ponte entre o que foi será agora, nova história pra contar desse lugar. Então, eu sou Rita, eu tenho 25 anos e eu sou formada em publicidade. Eu trabalho aqui em São Paulo, numa consultoria chamada Hybrid Collab. Eu sou de Aracaju, Sergipe, se vocês não perceberam pelo meu sotaque. Você é de Aracaju? Mentira, menina! Minha conterrânea! E eu tenho esse projeto que se chama Nós Negros na minha cidade há 4 anos, junto com essas duas pessoas bonitas aí da foto, o John e a Luísa. O nosso projeto, resumidamente, eu não vou falar sobre ele, a gente pode conversar depois. A gente visita as escolas públicas e privadas da nossa cidade, de Sergipe como um todo, para falar sobre questões étnico-raciais. Então, tem uma lei no Brasil, já há 15 anos, que torna obrigatório o ensino de cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai lá e leva o debate racial. Por causa do nosso projeto, a gente conheceu várias pessoas, e aí a minha ponte chega até o Caio. Como vocês sabem, a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre tradição. E quando eu fiquei pensando sobre o que eu poderia conversar com vocês sobre tradição, eu pensei sobre várias coisas. Eu pensei, eu posso falar sobre manifestações culturais populares. Eu posso falar sobre a capacidade que nós temos hoje de criar novas tradições e de ressignificar as tradições que já existem. Mas aí eu decidi que aqui seria um momento para a gente poder compartilhar e um convite para vocês refletirem sobre as negras memórias que vocês conhecem e o quanto a gente consegue entender que as nossas negras memórias, enquanto um povo, né, de descendência africana, um povo afro-brasileiro, o quanto a gente conhece dessas negras memórias e o quanto elas formam a nossa identidade. Então, hoje aqui seria um convite para isso. E justamente a ideia de pensar sobre memória é porque a memória, ela forma a tradição, né? A memória é uma forma que a gente tem de transmitir essa tradição ao longo das gerações. E não só isso, assim, por mais que às vezes a memória, a forma como a gente a compartilha, entre dentro de ritos e ordenações, né? Por exemplo, nos espaços eclesiásticos, a gente compartilha as tradições por meio de ritos, né? Por mais que tenha esses ritos, a gente também compartilha a memória de uma forma natural e espontânea, né? A gente compartilha porque a memória está diretamente ligada à tradição. E a gente consegue compartilhar, então, dentro das nossas relações. A gente consegue compartilhar dentro da nossa estética. A gente consegue compartilhar no espaço ao qual a gente pertence. E também enquanto corpo que habita dentro de um espaço. Então, aqui é um convite inicial. E aí eu queria que vocês começassem pensando um pouquinho sobre isso. Inaê, por cima do mar prateou,
por cima do mar mareou, por cima do mar encandeou. Inaê, por cima do mar prateou, por cima do mar mareou, por cima do mar encandeou. Eu pedi à mamãe que fizesse pro nosso amor uma prece de pescador, pra que nas esquinas da vida você seja a saída do meu amor. Mora, mas se a tristeza temia, tua força me guia, teu caminho é o mar. E que me lancem as pedras, que Iemanjá faz areia, pra não machucar. Inaê, por cima do mar prateou, por cima do mar mareou, por cima do mar encandeou. Inaê, por cima do mar prateou, por cima do mar mareou, por cima do mar encandeou. Então, nesse convite, eu fiquei pensando sobre as minhas negras memórias. Então, assim, eu morei até os 7, 9 anos, mais ou menos, da minha vida com a minha avó. E eu sou uma menina negra dentro de uma família miscigenada, o que significa que, esteticamente, aparentemente, ninguém parece muito comigo. E essa é um pouco dessa minha relação de formar minha identidade. Só que uma das primeiras memórias que eu tenho da minha relação de me ver enquanto, não necessariamente mulher negra, mas da minha experiência enquanto mulher negra que eu fui descobrindo ao longo do tempo, é da minha avó arrumando meu cabelo no sofá da sala. Eu lembro que era uma espécie de um ritual que havia ali, que por mais que às vezes eu sofresse, porque a minha avó não sabia cuidar do meu cabelo, porque não tinha uma referência de como cuidar do meu cabelo, tinha uma alegria da minha parte em saber que eu estava sendo cuidado por ali por um mais velho. E havia uma alegria da minha parte na relação afetuosa que estava sendo desenvolvida ali com a minha avó. Era um momento que ela arrumava o meu cabelo e que ela conversava comigo sobre o que eu ia fazer na escola, ou sobre aquilo que estava passando dentro da televisão que a gente estava assistindo ali na frente do sofá. E aí eu fui começando a descobrir que era um momento especial de uma construção de uma relação afetiva, né? E que isso realmente é muito forte. E aí que por mais que essa memória ela fosse só minha, né? Algo que eu vivia com a minha avó enquanto mulher negra, essa relação com o cabelo, a questão da oralidade, do quanto ela conversava comigo, quando eu passei a conversar com as outras mulheres negras que estavam ao meu redor, eu descobri que era uma memória que ela não era só minha. Era uma memória também que era muito similar à vivência de outras mulheres negras. Eram também memórias coletivas. E é isso que um sociólogo francês, Haussmann, ele vai falar, ele vai defender que a gente tem memórias individuais e mesmo que tenha coisas que só você viveu, essas memórias elas também são coletivas. Porque só o ato de você compartilhar essa memória com alguém vai fazer com que isso não seja mais só seu, isso também vai ser de outra pessoa. E o fato de que todas as memórias que a gente tem é vivido dentro de um contexto social, dentro de uma vivência coletiva, isso vai fazer com que essas memórias sejam coletivas também. E aí, eu pensando sobre isso, eu fiquei entendendo o quanto essas minhas relações, né, com o meu cabelo, com o meu corpo, com a minha família, né, com as pessoas que estavam ali ao meu redor, significava. Era sobre, sim, valores, crenças, construções mesmo, né, histórias. E aí, quando eu fui crescendo, a minha avó parou de cuidar dos meus cabelos, né, obviamente. Eu comecei a cuidar dos meus cabelos e aí, em algum determinado momento, eu comecei a fazer tranças. Eu tava de trança, sei lá, vocês devem ter visto a foto, eu tava com cabelão, por exemplo, né. E a Gilmara Nunes, ela era minha trançadeira lá em Aracaju, que eu sou de Aracaju, ela era de lá. E na minha relação com a Gilmara, eu comecei a pensar sobre como isso também tinha a ver com a minha memória e dessas relações que começaram ainda com a minha avó. Na figura da trançadeira, a gente tem muita coisa. Gilmara, ela mora lá na Maloca, que é um quilombo urbano de Sergipe, que eu não sabia que era um quilombo. Eu fui descobrir quando eu passei a frequentar aquele lugar. Porque aquele lugar não fazia parte da minha vida, não fazia parte do meu entorno. Por mais que eu sempre tivesse morado na periferia, era uma região que necessariamente não é periférica, está próxima ao centro, mas é marginalizado. E é marginalizado justamente por ser um quilombo. É o primeiro quilombo urbano de Sergipe, é um dos grandes quilombos urbanos do Brasil. E
a gente nessa conversa dela arrumar o meu cabelo e conversando e compartilhando comigo com aquilo que estava acontecendo da vida dela, né? A Gilmara, ela é uma mulher negra, ela tem 2 filhas, ela acabou de se formar em pedagogia e ela tinha as meninas na barra da saia dela, ela gritava com a menina e ela arrumava o meu cabelo e aí ela ia contando sobre aquilo que acontecia dentro da comunidade da Maloca. E aí eu fui descobrindo, eu fui pesquisar, nossa, mas a Maloca é um quilombo, nossa, mas que interessante, a forma como as casas estão aqui, a forma como as pessoas se relacionam, as manifestações culturais que a gente tem aqui, não só no sentido da capoeira, do hip hop, dos grafites, mas enquanto também manifestações religiosas, né? A tradição, a presença das religiões de matriz africana muito forte dentro daquele lugar, e eu comecei a tentar entender o que acontecia ali. E justamente por causa dessa oralidade que havia nesse ato dela cuidar dos meus cabelos e trançando os meus cabelos, mas e também trançando a história junto disso. E aí eu comecei a conversar com outras pessoas, com outros amigos, e eu descobri como tinha sido surgido o Quilombo da Maloca. E é muito interessante, porque Aracaju é uma cidade plana, Aracaju é uma cidade planejada, uma das cidades planejadas do Brasil, e as grandes fazendas, elas ficavam próximas ao rio Sergipe, que era para facilitar o escoamento das mercadorias. Então, quando os escravizados, eles, num ato de resistência, fugiam, eles procuravam as regiões mais distantes, e as regiões mais distantes eram os areais, que não eram bem nas regiões planas, né, tinham uma determinada dificuldade de acesso, justamente porque havia a busca por lugares que eles pudessem se sentir protegidos. E nessas regiões dos areais, eles criaram a Maloca, o quilombo urbano. E aí a Maloca, também conhecida como a comunidade da Caixa d'Água, ela fica numa região um pouco mais alta da cidade, um pouco distante, justamente difícil acesso. Então foi muito interessante descobrir também essa história da minha cidade. Eu ia ali para cuidar da minha estética, mas eu acabava também descobrindo sobre o meu corpo, sobre o espaço em que eu habitava. E isso é justamente essa forma, né, da memória costurar a história. Isso é extremamente importante, porque na figura da oralidade, para a nossa história afro-brasileira e africana, tem muitos elementos importantes. Então, não sei se vocês conhecem, mas, por exemplo, a gente tem a figura do griot. O griot, dentro dessas comunidades africanas, eram as pessoas que eram responsáveis por manter as tradições, por manter as histórias vivas. Eles eram quase que uma ponte entre os tempos, entre as gerações. Era aquela pessoa que era responsável, né? E havia uma questão de respeito para com esse mais velho, né? Que compreende, que sabe a história, mas também uma relação de proximidade, né? Afetuosa. E a oralidade é essa forma que a gente tem dentro das comunidades, né, de matriz africana, dentro das comunidades, de certa forma, afro-brasileira, da gente poder contar. E uma coisa que a gente acostumou é contar a partir de códigos, né? A gente costuma sempre... Não adianta você me dizer uma coisa, eu preciso ler. Onde é que está registrado? Eu quero uma prova, né? Eu quero uma forma escrita de mostrar que aquilo que você está falando é verdade. Isso não existe. A oralidade é algo muito forte, né? E a gente acabou, de determinada forma, perdendo isso ao longo da história, né? A maneira de eu contar. E contar não é só sobre falar, é a performance. Então, quando vocês lembrarem desse dia de hoje, vocês não vão pensar só do jeito que eu falei ou das coisas que eu falei. Vocês vão lembrar se eu falei empolgada, se eu não falei empolgada, vai lembrar do calor que não tava. É sobre performance. E se eu for contar para vocês a mesma história amanhã, já vai estar contada de outro jeito, porque isso faz parte dessa tradição oral. E a oralidade, por isso, ela é muito forte, ela é muito significativa. E, de alguma maneira, a gente tem resgatado isso hoje, né, na figura dos slams. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem um renascer quase, né, dessa oralidade dentro dos slams. Agora, esse final de semana vai estar tendo a final do slam, inclusive. Eu acho que isso é super legal vocês darem uma olhada. E é muito bacana porque as pessoas, elas vão contando as suas histórias. E a forma como cada pessoa conta a sua história, você vai se ligando a ela de um jeito muito particular. Isso é sobre memória individual, é sobre memória coletiva, é sobre, sim, transmissão de tradições, e eu acho que também é sobre, sim, a gente tentar resgatar essa oralidade que foi perdida, que tem essa descendência africana e importância afro-brasileira. Porque durante muito tempo a gente negou esses traços e esses elementos, e a gente negou por diversos fatores. Não só a gente negou, a gente apagou, a gente esqueceu e a gente também embranqueceu.
E a gente viveu cada um desses elementos, não só a gente embranqueceu e esqueceu, não só porque a gente fez isso para poder ser aceito, mas também porque nos obrigaram. E é muito forte essa imagem como um todo, né? Não é só sobre eu querer ser aceito e por isso me anular ou me apagar e esquecer da minha história, mas é também sobre me obrigarem a fazer isso. Então, quando a gente pensa numa população ainda dentro do seu continente, né, ainda dentro desses lugares, as pessoas das mais diversas tribos, né, Bantus, Nagôs e tantos outros, a gente pensa que eles tinham toda uma relação, por exemplo, com a sua estética, com a maneira que o espaço estava ali arrumado. Então, só no campo da estética, por exemplo, as tranças, o uso dos turbantes, eles eram extremamente significativos, né? Então, cada turbante, cada trança, você conseguia saber o estado social da pessoa, do lugar de onde ela vinha, se ela estava feliz, se ela estava triste, se ela era viúva, se ela não era. Então, tinha algo muito mais ali. E aí, quando esses escravizados eles são tirados, quando essa população negra é tirada, né, sequestrada, que a gente fala, sequestrada do seu lugar de origem, chega até aqui o território brasileiro, tem uma série de rituais sobre se esquecer quem você é. Então, antes disso, eles davam várias voltas. Eu estava contando para o Caio, que ficou super interessado. Ele falou assim, nossa, eu não conhecia, porque eles tinham que dar várias voltas numa grande árvore, chamada Árvore do Baobá. E essa árvore é chamada de árvore de esquecimento. Então, todas as vezes que você desse voltas nessa árvore, você ia esquecer quem você era. E aí, antes de você entrar dentro de um navio negreiro, você ia passar por um portal do não retorno. E o portal do não retorno era muito forte, né? O nome, eu não retorno. Eu não vou voltar para lá. Então, eu saí de Aracaju, eu sei que eu posso voltar. Eu posso voltar a hora que eu quiser, se estiver ruim. Mas imagina você não poder voltar para sua casa, se estiver ruim, se você quiser, se você sentir saudade. E aí, quando você chega aqui, raspam seu cabelo, e seu cabelo significava muito. E raspam sob a justificativa de higienização, mas é sobre muito mais do que isso. É porque se algo que para você pode te representar, né, eu ser um ser solar, significa nos dias que tá de chuva e de frio, eu sofrer um pouquinho, porque isso tem a ver com a minha identidade. Né? Então, raspa o cabelo como um ato de você esquecer quem você é. Você não tem mais o direito sobre o seu corpo. Mas não mais do que isso. Talvez aquilo que mais nos represente seja o nosso nome. E aí também mudam o seu nome. E você não tem mais o seu nome. Eu não me chamaria mais Rita. Eu chamaria o sobrenome de alguém. Alguém que é o meu dono. Eu pertenço a alguém. Então, a gente tem uma desumanização desse indivíduo. Não é só sobre não lugar. É também sobre não existência. E aí, quando a gente sai desse período colonial, que a gente vai para um período enfim, república, democracia, a gente tem uma série de políticas que são sustentadas pelo governo, né? Não sei se vocês conhecem, mas tem, por exemplo, a política do embranquecimento, que foi muito propagada durante muito tempo, e foi, inclusive, um dos motivos para que a miscigenação acontecesse dentro do país e que a gente tivesse um incentivo das políticas migratórias. Era sobre vamos nos ficar brancos para alcançarmos o potencial de desenvolvimento dentro de 200 anos e não termos mais uma população preta dentro desse país, porque o preto não vai ajudar a gente a chegar onde a gente quer. É sobre isso. Então, a gente vai se embranquecer. A gente vai fazer com que esse povo esqueça quem ele é de diversas maneiras. Mas só acho que para a gente ficar pensando sobre esse embranquecimento, sobre esse não esquecimento e da minha provocação inicial sobre as negras memórias que nós conhecemos, é justamente esse retorno a essa pergunta, né? Qual das negras memórias vocês conhecem? E aí, nessas minhas já andanças pela cidade de São Paulo e das conversas todas que eu tive, eu não sei se, por exemplo, se vocês sabem, mas tem diversos lugares na cidade que contam das negras memórias do lugar onde vocês vivem. Então, a gente tem a Catedral da Sé, que foi feita, né, ajudou um homem negro, na época, ainda dentro do período colonial, sob o nome de Tobias. Isso é muito bacana, porque a gente precisa saber o nome das pessoas, mas não só o nome e o sobrenome, porque eu não sou só uma mulher negra, meu nome é Rita Romão. Às vezes a gente tem isso, né, as matérias, elas colocam essas manchetes, né, um homem negro, um travesti, né, um homem transexual. As pessoas, elas têm nome, elas têm sobrenome. Quando você não coloca o nome e o sobrenome de alguém, diz muito sobre o apagamento da identidade de quem aquela pessoa é. E eu não achei o sobrenome dele, só achei o nome dele, Tobias, e ele ajudou na construção da Catedral da Sé. E é um lugar super importante, né? Então, pensa, tem uma personalidade ali, uma personalidade negra dentro de um período onde não existiam, né, pessoas negras em posições de decisão. Isso é extremamente significativo. Outro lugar que a gente tem também é toda aquela região ali do centro, tem uma igreja chamada Igreja dos Homens Pretos do Rosário. Eu não sei se vocês conhecem, tem a estátua da Mãe Preta na frente, e aquela igreja ela foi construída por homens pretos. E lá dentro, logo quando você entra, tem uma exposição, onde você consegue ver essa igreja que é lá no centro, lá no Largo do Passaindu. Eu moro lá perto e eu entrei, eu fiquei, nossa, que legal. Porque você tem um sincretismo religioso, mas você também tem esse resgate, né, esse reencontro das pessoas com o exercício da sua fé, numa religião que, de certa forma, é predominantemente branca. Esse outro lugar aqui, que é o Japão Liberdade, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar as discussões sobre a mudança do nome. O Movimento Negro de São Paulo super se posicionou sobre isso.
ali, aquela região, tinha o Largo da Forca. Então, toda aquela região ali, o Largo da Forca, que hoje é a Praça da Liberdade, pelo que eu entendi, aquelas igrejas todas ali, era quase que uma caminhada para que aqueles escravizados fossem levados até a sua condenação. Então, diz muito também sobre a memória negra da cidade. Esse outro lugar que eu não sei se vocês conhecem é o Aparelho Luzia. O Aparelho de Luzia, ele conta uma nova história não, mas acho que é um momento de memória futura, né? De lembrar dessa memória do passado, o encontro com a memória presente, um lugar de memória futura. O Aparelho, ele é de posse, né? É coordenado pela Érica Malunguinho, que foi eleita agora deputada estadual de São Paulo, né? E ele tem a proposta de ser um quilombo urbano, né? E a ideia de quilombo a gente lembra muito como resistência, mas quilombo também não é só sobre resistência. É também sobre acolhimento. É sobre você ter ali relações afetivas que estão se desenvolvendo no entorno. E justamente por isso, porque a gente tem uma memória ancestral que ela não se faz só no passado, ela se faz também no hoje, ela se faz também no presente, porque as nossas memórias, elas estão sempre se ligadas, né? E a gente tem buscado hoje ter esse processo de reconstrução, vivificação e também ressignificação dos fatos. Não sei se vocês sabem, mas agora, na Pinacoteca, está tendo a exposição da Rosane Paulino. E a Rosane Paulino é uma artista plástica preta, e assim, eu acompanho o trabalho dela tem pouco tempo, mas é muito interessante, depois vocês podem dar uma olhada, podem ir lá na Pinacoteca. E eu achei muito legal essa obra dela. Se chama Parede da Memória. Ela trabalha muito com a questão da costura, daquilo que é feito à mão. E eu lembrei muito dessa história da fotografia, né? Que a fotografia tem esse resgate da memória, mas eu acho muito legal porque você vê as relações familiares, né? Você vê as relações afetivas. E isso também é muito importante quando a gente está falando desse entorno coletivo, individual, que acaba se encontrando. E nesse processo, eu fiquei lembrando das minhas memórias também, dessas pessoas que são importantes para mim. E aí tem essa galera de Aracaju, que eu amo, que adoro, tá filmando nesse momento, bota aí pra galera registrar. O John, a Luísa, a Thay, o Davi, Elo, Wesley, são pessoas que me ajudam a lembrar dessas coisas que eu esqueci, ou que mandaram e que disseram de todas as formas que eu deveria esquecer. Eu não tenho que esquecer quem eu sou, eu tenho que me reencontrar. E eles me ajudam nesse processo de reencontrar, ressignificar a minha história e as minhas memórias como povo também. Lónìí, mo wà nípò mi. Mo jẹ́ aláṣẹ ara mi. Mo ń bẹ nínú àṣà wa, mo sì wà pẹ̀lú àwọn ènìyàn kan. Òmìnira ń bẹ láàrin wa nítorí pé àwa sopọ̀ mọ́ra wa ju àwọn ẹ̀wọ̀n àti ìnira tí a rìn lọ. Alájọbí ni agbára tí ó tọ́ wa sọ́nà. Èmi ni ọjọ́ iwájú tó ràn kàn sí. A gba ipò wa. Lónìí, a di àwọn ọba àti àwọn aya ọba. Àwọn èèyàn mi gòkè lọ, wọ́n lọ síwájú, wọ́n sì pọ̀ sí. A pọ̀ sí ju bí a ṣe dá wà lẹ́nì kọ̀ọ̀kan. Lónìí, mo mọ̀ bí tí àná mi àti ìtàn mi ṣe pàtàkì. Mo nílò láti mọ ara mi láti fi lè mọ ọjọ́ iwájú mi. Àti pé ọlá mi ti wá, ó ti wá nínú ẹ̀rín, nínú ayọ̀, nínú ìgbàlà. Àti kó sì wá jẹ́ ọjọ́ iwájú mi, ọjọ́ iwájú wa, ọjọ́ iwájú Afro. Eu acho muito legal, porque tem uma hora que ela fala assim, eu preciso me conhecer para poder me ver no futuro. E a gente tem vivido esse momento hoje, né, de se vermos vivos no futuro. E, por exemplo, aquele filme Pantera Negra, ele é super importante nesse sentido, porque as memórias é sobre você se ver vivo no futuro e também você entender que quando as suas memórias elas ficam vivas, você tem a possibilidade de se desenvolver. Se desenvolver não só você, mas se desenvolver coletivamente, que é isso que acontece ali dentro daquele filme, né? Aquela comunidade tem a sua memória preservada, né? E não só isso, tipo, eles se resguardam de todo mundo ao seu redor e eles conseguem se desenvolver muito, eles conseguem ficar mais desenvolvidos, inclusive de quem tá do lado de fora. E lá também a gente tem a figura do griot, por exemplo, que eu tava falando no início pra vocês. Ele começa contando uma história, falando, Dada, né? Me conta uma história. E isso é muito importante, assim. Então, a gente tem, por exemplo, festivais hoje como o Afropunk, a gente tem o Slam, como eu falei, a gente tem lugares como o Aparelho Luzia, que são espaços onde a gente tem procurado se encontrar com esse passado, pensar nesse presente, estar junto nesse presente e também desenhar junto no futuro. Acho que só para ficar registrado, para vocês darem uma olhada depois, a propaganda que acabou de passar, né, do Afrofuturo. Eu não coloquei um clipe, mas é super legal, porque fala isso sobre memória e ancestralidade, do Notícia Salvador da Lued, e esteticamente ele é muito bonito, fala muito essa coisa da geração, da religiosidade, do contato com a natureza, que eu não falei tanto aqui hoje.
É o Cabela, da Yasmin Tainá, que se vocês não conhecem, para vocês darem uma olhadinha. Ele tem disponível no YouTube, ele tem 20 minutos. São os trechos que eu coloquei. Esteticamente, ele é muito bonito, ele tem muito elemento. As fotos, que é da Luísa e do Matheus, que são 2 fotógrafos lá de Aracaju, que eu amo, que eu adoro. E alguns desses artigos que eu usei para construir minha fala. Eu vou só destacar a Bell Hooks, que escreve muito sobre a afetividade preta. Nesse texto, ela fala muito sobre a relação do cabelo, do espaço do salão e da comunidade que é atrelada dentro daquele lugar. E o Stuart Hall, que é um sociólogo preto, jamaicano, que ele fala muito sobre a formação da identidade cultural na perspectiva pós-moderna com a influência da globalização. E o Rosbach que eu usei para falar essa minha fala sobre memória coletiva e individual. Eu acredito muito nessa perspectiva, sabe? De que a gente é potência e desse resgate, um resgate que é extremamente importante para a gente ir além, para a gente caminhar junto. Porque nós negros somos poder, nós negros somos afeto, nós negros também somos. As redes sociais do projeto que eu faço parte, para vocês darem uma olhadinha depois no Facebook, no Instagram, no site, Nós Negros. E também o meu contato pessoal, estamos aí, não tem um LinkedIn, mas é o mesmo, é Ritíssima, porque falaram uma vez para mim que eu não devia ser chamada no diminutivo, não era para ser Ritinha, era para ser Ritíssima, porque eu sou um superlativo absoluto sintético. Muito obrigada. Eu queria perguntar um pouco sobre essas questões da própria destruição da identidade negra no próprio lugar de origem, né? Porque o que você já ouviu sobre isso? O que você pode trazer isso pra gente? Tô pensando como te dizer talvez mais do que eu disse, porque eu fiz um resumão, é muito mais complexo do que eu falei aqui. Fiz um resumão tipo, de 5 minutos para talvez pontuar coisas muito específicas que são simbólicas sobre a perda da identidade. A nossa visão hoje, ela é totalmente colonizada sobre as coisas. O nosso olhar, ele é colonizador e ele é extremamente europeu. Então, por exemplo, essa questão da lei que a gente tem um projeto dentro das escolas é inclusive para romper com isso, porque a gente não conhece. E a gente devia conhecer. A gente não conhece não só as histórias dos pretos, mas também as histórias dos indígenas, por exemplo. Os indígenas, eles são inclusive falados só no passado, sempre. Parece que todos os índios morreram. Então, acho que, por exemplo, outro elemento que eu poderia acrescentar nessa sua fala, sem me prolongar muito, essa população entrava dentro dos navios negreiros, eles estavam misturados. Então, as famílias, elas eram rompidas. Eu não falei tanto sobre as relações afetivas, mas isso é muito significativo quando a gente fala dentro de relação. Porque quem a gente é definido não só sobre o nosso subjetivo, mas também sobre as nossas relações com o outro. Então, você tem as suas famílias separadas. Você fica longe da sua mãe, você fica longe do seu pai, você fica longe... Isso é muito. E aí você entra num lugar onde ninguém fala a mesma língua que você. E quando a gente chega dentro de um período colonial no Brasil, né, e eles são colocados, a população preta é colocada dentro da senzala, as relações afetivas, elas se destroem ainda mais, né? Porque você tem uma mulher que agora ela não é mais sua, né? Alguém vai estrupar a sua mulher, porque elas foram estrupadas. E isso afeta ainda a forma como a população preta se relaciona hoje. Tem vários dados, várias estatísticas, várias discussões sobre isso. A gente ainda sofre, sim, os resquícios da escravidão. Eu gostei que você trouxe um monte de referências, mas elas me dão a impressão que são todas muito femininas. Que também é as referências que eu tenho de negritude na minha vida, elas são muito femininas. Tem a ver com cabelo, tem a ver com culinária, tem a ver com contato de histórias, tem a ver com cuidado de crianças. Eu não tenho referências de onde isso se desenvolve num perfil um pouco mais masculino, tradicional. A discussão sobre masculinidade negra tem começado e tem efervescido há poucos anos. Acho que talvez uns 3 anos, uns 2 anos para cá. Não tinha tanto, então os debates têm começado mais agora. Claro que a gente tem figuras negras importantes dentro, por exemplo, da história do nosso país, como Abdias Nascimento, como tantas outras pessoas. Por exemplo, lá em Aracaju tem o Severo, que o pessoal vê muito, assim, ele como dentro do movimento negro, e ele é artista e tal. As mulheres negras, elas estão naturalmente mais presentes, porque nós somos obrigadas a naturalmente estarmos mais presentes e despertarmos um pouco mais para a discussão racial e para tentarmos nos entender dentro do mundo, porque a gente está dentro de uma pirâmide, que é a pirâmide social, que a gente diz que a mulher negra está na base, acima da mulher negra tem um homem preto, acima do homem preto tem a mulher branca, acima da mulher branca tem um homem branco privilegiado, né? E é importante a gente reconhecer a nossa posição de privilégio sempre. É uma pirâmide com recorte social, racial, não entra na questão de orientação sexual, que vai descendo.
E isso eu acho super importante. A questão do homem preto, que tá acima, de certa forma, dessa mulher preta, ele não tá... ele tem um pouco de privilégios. Acho que, talvez mais do que eu posso te dizer sobre isso, é que o homem preto ele foi muito ferido, tão ferido quanto a mulher negra. Só que o estigma que a gente tem, que um homem não pode falar sobre as suas dores, faz com que para ele seja ainda mais difícil de pensar essas relações afetivas. Porque a mulher preta, ela se vê como forte, mas em algum momento ela fala. O homem preto é tipo, não, se eu chorar eu não sou homem. E aí isso tá ainda mais presente quando é homem preto. Eu não sei, eu acho que eu não consegui te explicar tanto, mas talvez eu possa te indicar alguns homens negros que têm começado a discutir bastante sobre o assunto. Que eles falam muito sobre afetividade, sobre síndrome do impostor e tantas outras coisas. Tem algumas produções culturais recentes que têm falado sobre isso também. O CD do Baco. Você lembra de outra? Acho que tem o CD do Baco. Acho que tem um filme na Netflix que fala sobre masculinidade, que em um determinado momento ele tem um recorte racial também. The Mask You. The Mask You Live In, chama isso. Eu queria saber sobre o seu trabalho indo às escolas para falar sobre esse tema que ele faz parte do currículo da escola básica, mas ele é tratado de forma bem superficial. Como é que é esse trabalho no sentido de tem resistência? Como é que ele é encarado quando vocês vão mesmo para a escola fazer isso com os professores, com a comunidade escolar? Como é que é esse trabalho? Então, tem uma defasagem absurda dentro da escola privada ou dentro da escola pública. A gente tem mais abertura para falar dentro das escolas públicas do que privada, por incrível que pareça. Porque o professor de escola pública tem mais liberdade e, às vezes, ele não quer dar aula mesmo, mas... é outro fator, né? Isso é outro fator, a questão lá de preencher as horas. Tem muita coisa que acontece dentro da escola. Como, por exemplo, o mês da consciência negra faz que o debate ele tenha que ser obrigatoriamente tratado. É o mês da consciência negra. É ótimo, é maravilhoso. O ponto ruim disso é porque o debate ele fica restrito ao mês de novembro. E aí, por exemplo, a gente não tem tanta resistência em Aracaju. Eu não consegui fazer visitas, por exemplo, ainda aqui em São Paulo. Já tentei muito. Isso aconteceu lá, porque a gente sempre teve dentro do espaço escolar. Minha mãe é professora, os meninos eles são educadores. Então, a gente tem uma proximidade com a escola muito maior. Nenhum professor vai colocar uma pessoa desconhecida dentro da sala de aula. Isso é um fato. Então, por isso que lá, a nossa entrada é muito mais fácil do que em outros lugares. Isso é uma coisa. A outra coisa é que o fato do mês de novembro ser o detentor de boa parte do debate, as pessoas esquecem que é uma coisa que a gente tem que falar todo dia. E aí o que normalmente acaba acontecendo são feiras artísticas culturais. E nessas feiras artísticas culturais, meu amor, é o mundo. Porque ali, você chega, aí às vezes tem só um menino pintado Daniela Mercury, é só que todo canto dessa cidade, os meninos adoram, um grito, uma gritaria, é uma coisa. Não que isso não seja importante, é importante, mas ele fica num campo que parece distante. É muito distante. E é tão distante que é um lugar que eles não sabem nem localizar cronologicamente. Eles não conseguem perceber que as coisas que eles escutam, eles poderiam encenar na feira. Porque não tem nenhum problema, sabe, a feira em si. Mas, eles devem escutar Djonga, eles devem escutar tantas outras coisas que eles podiam ensinar, que tem tanta história ali, né, que o professor poderia abordar, e fica pontual. Então, é um debate pontual. O professor, ele não faz tantos paralelos com o assunto que ele aborda, que é a diferença do nosso projeto. Então, por exemplo, a gente tem um plano de aula que se chama o Racismo nas Expressões Linguísticas Populares, onde a gente compartilha essa questão da língua, que é super importante, sei lá, se for um professor de língua portuguesa, de língua inglesa, porque, às vezes, a gente acha que só pode falar sobre racismo ou questões étnicas dentro da aula de artes ou da aula de história, ou sofrendo muito dentro da aula de sociologia e filosofia. Nas outras áreas, nos outros campos, não dá. Só que a lei torna obrigatório em toda a grade curricular. Só que esse debate da grade curricular também é super complexo, entende? Mas, assim, é possível. Não é que não é possível, é possível. A gente, por exemplo, começou com oficina de turbante, hoje a gente quase não faz mais, mas a gente faz oficina de colagem, oficina de recorte, oficina de escrita criativa. E cada uma dessas formas lúdicas, o projeto que ela tem, né, Bebê Desenhar, isso é super legal, porque você pode desenhar, você pode falar sobre qualquer coisa. Eu posso falar sobre matemática, sabe? Eu posso falar sobre geografia, eu posso falar sobre qualquer coisa. Então, é próximo. Acho que a grande diferença, acho que a grande quebra do nosso projeto é que, né, 2 mulheres negras, um homem preto, e aí a gente consegue conversar com esses alunos de igual para igual.
sabe? Do tipo, olha, eu tô aqui me abrindo pra você, compartilhando as minhas histórias com você, aquilo que eu passei. E aí esses meninos também, eles se sentem à vontade pra compartilhar aquilo que eles passaram. E tudo fica mais próximo. Porque a imagem que a gente tem da população preta no Brasil, principalmente dentro do período colonial, é aquele preto sofrendo. Você vê que eu nem usei essas imagens aqui. Eu até falei sobre isso, mas eu não usei. Porque a gente tem que tirar essa imagem colonizada da nossa cabeça, entendeu? Porque a gente resistiu, sim, e não só a gente resistiu, mas a gente construiu e a gente é feliz. A gente não tá ali também só sofrendo sempre no tronco, faz parte da nossa história, mas a gente também, né, sorri, ama, se relaciona. E isso é super importante dos meninos entenderem que eles também podem estar nesse lugar e qualquer lugar que eles quiserem estar.